Relacionamento abusivo é toda vez que você poda desejos, né, vontades da pessoa e etc, e liberdades. Quando você está podando o outro dele exercer sua liberdade e seus desejos, você está sendo uma pessoa abusiva e violenta. Bem-vindos, trouxemos hoje a psicóloga Mayara Ferreira, fundadora do Divã, uma rede incrível de apoio. Atendimento terapêutico para mulheres, gratuitamente ou com preços populares, a gente tenta difundir aí a saúde mental, né? A gente veio aqui para falar sobre relacionamentos abusivos. Eu digo que 95% das mulheres que a gente atende, grande parte da dor subjetiva vem de relacionamentos abusivos, relacionamentos violentos. Mayara, quando a gente fala de relacionamentos abusivos, muita gente já pensa na violência física, né? Mas o abuso, ele existe muito antes. O que configura um relacionamento abusivo? Primeiro que a gente tem que lembrar que não existe só um tipo de violência, né? Realmente está muito estigmatizado socialmente que violência, ela é violência física. Então quando um cara vai lá e te dá um tapa na cara ou te esmurra, aí você começa a perceber sinais de violência. Mas a violência ela pode ser de várias formas. Violência patrimonial, quando esse homem ele faz com que as coisas que ele porventura acabou dando pra você, tipo casa, carro, etc, porque ele tem uma condição financeira melhor que você e etc, vira barganha. Então ele vai barganhar o seu amor, você ficar nessa relação porque ele deu, sei lá, um carro pra você, ou porque ele Controla o seu cartão. Controla o seu cartão porque ele, às vezes, te colocou numa condição de não poder trabalhar pra cuidar dos filhos, ou pra cuidar da casa, ou pra cuidar dele. Mas e ele sou eu vai que trabalhar. pago todas as contas nessa casa. E aí isso legitima várias violências. Isso chama violência patrimonial. O cara tá falando, você não pode ir embora porque você mora na minha casa e essa casa é minha, esse carro é meu, sendo que você dedicou uma vida inteira cuidando desse cara. Tá previsto na Lei Maria da Penha, inclusive. A violência psicológica, ela é talvez a violência que vai permeando tudo. Você não é boa o suficiente, você não vai encontrar ninguém. Você tá feia e acabada. Você é horrorosa, você não é inteligente. Eu não quero que você fale na frente dos meus amigos porque você não é inteligente. Você sem mim não vai sobreviver. Você não vai sobreviver. E são pequenas coisinhas cotidianas que, por exemplo, você ir minando a autoestima da pessoa aos poucos? Como é que essa violência psicológica se dá? Cara, não só minando a autoestima, mas você mina possibilidade de existência muitas vezes. Você vai minando subjetivamente essa pessoa. Essa pessoa, ela deixa de ter desejo, deixa de ter vontade, deixa de ter, sabe? Por exemplo, uma mulher que sempre quis fazer faculdade. Sempre quis, sempre foi o sonho, engravidou, não conseguiu fazer, porque daí sempre é isso, né? Tem que ficar no cuidado dos filhos, o cara não se responsabiliza também, parece que o filho é só dela, e aí ela vai, o filho tem uma idade suficiente pra ela poder ir fazer faculdade. E esse cara vira pra ela e fala, mas você não é inteligente o suficiente, mas você não tem mais idade pra fazer isso. Numa insegurança dela tá aí, desfazendo as coisas dela, tocando a vida dela da maneira como ela quer. Ele quer determinar a maneira como ela vai tocar a vida dela. Porque é mais fácil de controlar essa mais mulher. Fácil de controlar. Se essa mulher ela vai estudar, vai fazer as coisas dela, etc., ela vai conhecendo outros mundos, outras possibilidades, inclusive possibilidades sem ele. Não existe hierarquia também de violência. Violência física não é pior do que violência psicológica, porque tem violências psicológicas que te marcam pro resto da vida. Você não tem um roxo, mas você fica quebrada pro resto da vida. E que às vezes é pequenininha em doses diárias, homeopáticas, que essa que é a mais difícil, né? De vai você minando e vai te deixando super mal, e aí chega uma hora que você não se reconhece mais. Em Coisa. comparação com o seu relacionamento que você apanha, que ele só fica... Que é comparar sofrimento, fazendo né? violência psicológica, nossa, eu tô de boa. E não é, né? Toda violência tem que ser cuidado, né? Quais outros sinais de que a pessoa tá num relacionamento abusivo pra gente começar a prestar atenção? Relacionamento abusivo é toda vez que você poda desejos, né, vontades da pessoa e etc, e liberdades, né? Então a pessoa não pode falar tal coisa, não pode vestir de tal maneira, não pode se relacionar com tais pessoas. Quando você está podando o outro dele exercer sua liberdade e seus desejos, você está sendo uma pessoa abusiva e violenta. Mas e quando você se poda? Muitas vezes, essa pessoa ela tá, na verdade, incentivando que você se pode. Então, antes da pessoa já te podar, você já tá pensando, não vou colocar esse batom vermelho porque o cara não gosta. Não vou mais ficar dando like em tal foto. Porque ele não vai gostar. E isso também é símbolo, já é características de abusos. E você criticar as atitudes da pessoa também é sintoma de relação abusiva? Porque eu vejo
Em alguns casos, assim, a pessoa fala, você fala alto demais. Por exemplo, eu tinha uma amiga que é muito expansiva e é extrovertida. E dela sai com um cara que toda vez que ela falava alto, ele falava, você fala muito alto. Ou você abraça muito as pessoas. Características da pessoa que poderiam ser qualidades. Não, isso pode ser bastante sintoma de abuso mesmo, assim. O que acontece? A maioria dos homens idealiza essa mulher perfeita. Que tem muito a ver com essa história do cuidado, do ser comedida, do falar só o necessário, subserviente a este homem. Se essa mulher quebra qualquer coisa, aí vira grande palco de discussão. Por que você resolve conversar com todo mundo nessa festa? E nessa você vai minando mesmo as características, não só as características, mas o ser, tudo, a individualidade dessa pessoa, assim. Pra fazer ela se sentir dependente de Inclusive, ruim, sabe? Tipo, ai, nossa, realmente eu falo muito alto, eu não devo ser uma pessoa muito agradável. É muito mais fácil você dominar alguém que não está seguro de si. Sim. É muito difícil pra essa mulher ela se entender numa relação abusiva. Porque não é só abuso que tem ali, sabe? Tem outras coisas, outros ganhos. Às vezes são ganhos como, sei lá, a casa, o medo dela ficar sozinha com os filhos, Mesmo sei lá. o afeto, que uma relação abusiva não impede de ter afeto. Não é só, às vezes, violento, é também violento e amor, né? Exato, como e é que também são os ciclos? porque geralmente quando tem a agressão, que é um rompante de violência, logo em seguida vem esse cara num movimento de não vai acontecer de novo, vai ser a última vez, me perdoa, e aí entra no que a gente chama de uma fase de lua de mel, né, em que ele vai estar ali te pageando, te dando presentes, te mimando, nananã. E muitas vezes você até começa a se questionar se o abuso anterior não foi culpa sua, se você não tá exagerando. Isso não é? faz parte também da violência, é você começar a questionar da sua memória, aquilo que você viveu, questionar E aquilo que você... inventar uma narrativa interna que justifique tudo, né? E a culpabilização é real. E é muito muito difícil a gente quebrar isso. E as relações, elas já começam abusivas ou elas podem se transformar? É relação pra relação. É engraçado quando a gente fala sobre violência, porque a gente acha que tem um padrão. Não existe padrão, certo? Porque a gente fica imaginando na nossa cabeça que é uma coisa meio gradativa. Então primeiro ele vai falar mal da minha roupa, depois ele vai, sei lá, não deixar eu sair com os meus amigos, pra depois ele me bater. Não existe isso. Pode ser que, assim, você tá se relacionando com o cara há 2 semanas e o cara já te dá um tapa na cara e isso é super normalizado. E às vezes o tapa vem antes dos outras violências. Os relacionamentos abusivos, em geral, minam a relação social? Minam bastante. Como é relação que é isso? familiar, relação... Porque os relacionamentos abusivos, eles tendem a crer que você, só no relacionamento, dá conta de todo o universo. O seu relacionamento, ele vai completar as suas faltas. Você não precisa de amigos, porque eu sou seu melhor amigo. Sim. Eu ouço isso direto, assim. Eu acabei não tendo outros amigos porque ele é meu melhor amigo. Gata, não. Em relacionamento Não. gay, isso é muito comum. Você acaba grudando com o seu namorado e ele vira seu melhor amigo. Dividir armário, né? Tudo. Dividir... Não, tudo, assim. E não tem espaço para os outros, assim. Mas por que você quer sair pra conversar com ele? Por que você não fica aqui pra conversar comigo? Eu não sou o suficiente para meu você. Deus. Essa é a frase número 1 do abuso, gente. Que é- Se você ouviu isso, você tá num relacionamento abusivo, possivelmente. Falar que o outro não é suficiente é violento, gente. E é como se toda ação que você fizesse que não fosse na direção do outro fosse um símbolo de rejeição, né? Eu tinha um Sim. namorado que era assim, a gente tinha almoço da avó todo sábado e a gente ia buscar o filho que morava longe. Um dia eu falei, ó, eu não vou buscar o seu filho porque eu vou fazer depilação e encontro no almoço. Virou uma puta briga. Você vai fazer depilação no horário do 13, por que você não fez depilação em outra hora? Olha, a depilação vai ser boa pra mim, pra você, pro nosso sexo. O ato da depilação virou uma rejeição do amor. E aí Isso é comum? Isso é muito comum. Assim, é o controle do tempo, do corpo, do pensamento do outro o tempo inteiro. Tudo a gente tem que estar meio que junto, fazendo as coisas juntas. E se a gente não tá junto e você tá fazendo com o outro, por que eu não sou o suficiente pra gente não fazer junto isso, né? E se você opta por fazer outra coisa que não estar com ele, nossa, e aí vira a maior confusão do mundo, assim. Se questiona amor, se questiona companheirismo. Você realmente me ama? Por que você tá fazendo isso? Gente, é muito difícil. Porque você tem que quebrar muita coisa, que você é ensinado desde criança. É, porque se uma menina teve 3 relacionamentos abusivos, ela imagina que todos os relacionamentos são daquela forma. E muitas vezes ela tem em casa um espelho de um relacionamento abusivo entre os seus pais.
todas as relações que ela convive são relacionamentos abusivos. Gente, se vocês querem entender mais sobre todas essas dores, sobre o que tá acontecendo com os relacionamentos hoje, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Dê um like aí, que também o YouTube entende que é um conteúdo legal e distribui pra mais gente. E comenta. Comenta sobre os seus relacionamentos abusivos. Pode comentar. Ou escreve pra Mayara também. Escreve pra mim também.